Vamos conversar agora com a candidata do MDB à presidência da República, Simone Tebet. Senadora, o que as pessoas dizem é que o seu tempo é curto para jogar para frente a sua campanha. O que nós sabemos é que a senhora é uma pessoa muito focada. Quem lhe acompanhou, inclusive, na CPI, que foi muito vista, sabe que a senhora monta de tijolinho em tijolinho, em tijolinho, em tijolinho, cerca até chegar ao definitivo e fazer a sua pergunta, o seu questionamento com muita base. E eu lhe pergunto, mas não está tendo tijolinho demais para a senhora começar logo a pipocar a sua campanha e partir para essa terceira via que tem muita gente querendo? Bom dia, Geraldo. Permita-me seu nome, em nome do Romualdo, Igor, todos que estão, Rodrigo, todos que estão nos acompanhando aí, comentar, todos os ouvintes da rádio e do Jornal do Comércio de Recife, Pernambuco, e sei que através do seu programa eu também falo com o Brasil. Uhum. É um prazer muito grande estar me apresentando ao Nordeste brasileiro também através do seu programa. Eu começo com a sua fala inicial, né? Nada na vida das mulheres é fácil, especialmente da mulher na política. Mas eu acho que é exatamente isso que faz com que a gente surpreenda muita gente. Eu sou persistente, eu sou resiliente, afinal sou brasileira. Eu acredito que estou no caminho certo. Hoje, essa operação mostra efetivamente que a máscara começa a cair do atual governo, que sempre dizia, batia no peito, primeiro, que não havia corrupção. E aí acabei vendo também o comentário de vocês, né? Não dá. Não existe corrupção. Aí, a hora que aparece denúncias graves de corrupção e decisão da Polícia Federal e da Justiça, mas eu não interfiro na Polícia Federal. Afinal, há ou não há corrupção? Que governo é esse? Então, isso mostra que nós estamos no caminho certo. Nós estamos diante de um desgoverno, de um pior governo da história do Brasil, um governo insensível, que não sabe o que fazer diante desta triste realidade que ajudou a contribuir, que é termos 33 milhões de brasileiros passando fome, milhões de crianças dormindo ao som dos roncos vazios dos seus estômagos, uma legião de pessoas desalentadas, de famílias inteiras desesperadas, de trabalhadores sem emprego. Então, sou candidata à presidência da República porque acredito que é possível fazer diferente e que nós podemos erradicar a miséria. Você me perguntou, não está demorando demais? Né? A democracia tem seu tempo. As pesquisas mostram que eu sou uma das mais desconhecidas, é verdade, mas que também tem um baixo índice de rejeição. Assim que começarmos a nos apresentar ao Brasil, como estamos fazendo agora através do seu programa, apresentarmos as nossas propostas, nos tornarmos conhecidas, tenho certeza que o eleitor nos levará ao segundo turno, e o segundo turno zera o jogo, aí tudo começa em pé de igualdade. Estou extremamente otimista e sei que temos condições de chegar lá. Ô, senadora, esse desmonte que estão querendo fazer na lei das estatais, isso preocupa todo mundo. Na verdade, isso não interessa a ninguém, porque isso, quando foi colocado, foi para deixar sair do banda voou. Então, nós podemos voltar para o banda voa de novo. Eu lhe pergunto, isso não depende também de Senado? O Congresso vai trabalhar em cima disso? A lei das estatais, a senhora acha que pode mudar? Não, Geraldo, eu estou muito confiante com o Senado Federal, que o Senado Federal está sendo a casa realmente revisora e a casa que está impedindo retrocessos no Brasil. Nós aprovamos a lei das estatais, eu estava lá no Senado, estou no Senado há 7 anos, na época do governo Temer, e nós temos que bater pé de que todos os avanços precisam ser preservados e nenhum retrocesso pode ou vai passar do Senado Federal. Então, eu não me preocuparia neste momento, é óbvio, que são questões importantes, relevantes, né? As estatais brasileiras, elas cumprem um papel muito importante para o Brasil, mas o Senado Federal saberá ouvir a sociedade brasileira e ver o quanto foi importante uma lei que busca garantir que se impeça a ingerência politiqueira, né? Política partidária dentro das estatais, que garante que as estatais têm um compromisso com a sociedade, que é eficiência, que é garantir qualidade, transparência, afinal o dinheiro é do povo brasileiro, o povo brasileiro precisa saber para onde está indo. Eu trocaria essa lei das estatais por bater pé e conseguir mudar a lei que garante que um relator do orçamento
possa confiscar dinheiro do povo, suado do povo brasileiro em forma de impostos, e distribuir a seu bel prazer 16 bilhões do orçamento secreto. Imagina, tanto dinheiro que está faltando nos postos, nos remédios, para zerar a fila das cirurgias dos hospitais, por conta dessa pandemia de 2 anos que impediu que a gente pudesse acelerar as cirurgias para quem precisa, tanto dinheiro faltando para a nossa educação ser efetivamente de qualidade, e meia dúzia confiscando dinheiro que é do povo em forma de um orçamento secreto, que está distribuindo, através dos deputados federais e alguns senadores, dinheiro para os currais eleitorais pensando em eleição. Igor Maciel. Senadora, muito bom dia. A gente ouviu muito, eu escutei muito, quando se falava de João Dória, que inclusive o partido de João Dória está lhe apoiando, ou pelo menos está para fechar um apoio com o MDB, mas quando se falava do João Dória, diziam: João Dória, ele não conhece o Brasil profundo, ele não consegue entrar no Brasil profundo. E aí se fala muito do interior, se fala do norte, se fala do nordeste, e realmente era uma dificuldade para ele. Eu queria saber da senhora, qual é a sua, na sua avaliação, qual é o principal problema do Nordeste e como é que a senhora acha que pode enfrentá-lo sendo presidente da República? Ô, Igor, você me permite mostrar um pouco a minha identidade, né? Eu sou do interior do Brasil, então eu sei o que é nascer num estado desigual, não tão desigual quanto os estados do Nordeste, é verdade, né? Não só nascer, como desde o tempo que dei aula como professora exatamente de direito público, de como se administra um estado, e depois como deputada estadual, prefeita da minha cidade do interior, saber as dificuldades que é para um prefeito querer fazer e não conseguir, né? Abrir uma vaga de creche para uma mãe poder trabalhar, conseguir zerar a fila no hospital para cirurgias, conseguir garantir do asfalto à drenagem, ao saneamento básico, né? A drenagem ao esgoto, que salva vidas, que impede mortalidade infantil, quanto é difícil. Então, eu conheço a realidade do interior do Brasil e posso te garantir, o maior problema do Brasil hoje, sem dúvida nenhuma, claro, que é erradicar a fome, é a principal meta e objetivo, mas o grande problema do Brasil chama-se desigualdade. E o problema é que a desigualdade no Brasil é diferente de todas as desigualdades do mundo, porque ela é uma desigualdade social, né? Uma desigualdade igual. Até nesse sentido, é uma desigualdade que ela tem várias facetas. O Brasil discrimina seus filhos pela cor da pele, pela região que mora, pela religião que tem, pelo sexo que nasceu, né? A mulher, a cara mais pobre do Brasil é de uma mulher, não é de um homem, é de alguém que mora no norte e nordeste do Brasil, não é de alguém que mora no sul e do sudeste. É um Brasil que discrimina, é de um negro, de um preto e não de um branco. Então, esse Brasil que discrimina seus filhos tem, na desigualdade, o seu maior problema. Nós só vamos ser o Brasil que nós queremos, garantindo dignidade para os nossos filhos, quando nós enfrentarmos de frente esse problema. Aí você me pergunta, Igor, e como resolver esse problema? Tratando diferente os desiguais. Quem mais precisa de nós é o norte e do nordeste. Então, tudo que for feito, e vai ser feito, da transferência de renda permanente, que é o tal Auxílio Brasil, vamos voltar a falar em Bolsa Família, um novo Bolsa Família, ampliado, melhorado, passando pela educação, pelos índices de educação, de saúde, de emprego, tudo é pior no norte e do nordeste, então é preciso uma grande política nacional de desenvolvimento para essas regiões. E não é assim, vamos fazer um plano. Não, é o primeiro dia de janeiro já ter na mesa do presidente da República o programa, a meta e o prazo para se encerrar. Pega qualquer exemplo. Vamos pegar um exemplo simples para os jovens que estão nos assistindo. A desigualdade digital, que ninguém fala nisso, né? A maioria das escolas que não tem internet são do norte e do nordeste. A maioria das casas que não tem conectividade, que não tem internet, são do norte e do nordeste. Então, quando esse leilão 5G está sendo feito, ele está sendo feito, que está falando que tem que colocar internet em todas as escolas, que está colocando algumas condições, tem que focar especificamente e acelerar essa questão da conectividade nas escolas, nos espaços públicos do Norte e do Nordeste. É assim, você governa protegendo mais quem mais precisa. Então, o Norte e o Nordeste tem que ter uma política diferenciada em tudo. Vai ser assim no meu governo, na questão da educação, na questão da saúde. Pega o IDEB, as notas, pega as escolas públicas do Norte e do Nordeste com
salvo exceções de ilhas muito específicas, e compara com o restante. Eu sei que eu estou falando em Pernambuco, estou falando em Recife, que vocês têm algumas coisas diferentes dos demais em relação ao ensino médio, mas não é a média do Brasil, não é a média do Nordeste. Então, combater a pobreza, erradicar a miséria, erradicar a fome é a prioridade absoluta do próximo presidente, e acabar com essa vergonhosa desigualdade social e regional do Brasil. Romualdo de Souza, Brasília. Senadora e pré-candidata Simone Tebet, muito bom dia para a senhora. Eu queria saber o que a senhora conhece do Nordeste para dar prioridade à região, levando em consideração as questões de recursos hídricos, senadora, e o enfrentamento dos efeitos da seca e, sobretudo, da agricultura de subsistência. Simone Tebet. Você tocou num assunto muito importante. Eu acho que pela primeira vez nós podemos estar no centro da discussão do mundo, porque nós temos o que o mundo não tem. Nós temos uma floresta amazônica responsável pelas chuvas, responsável pela salvação do planeta. É importante lembrar que meio ambiente e agronegócio não são contraditórios. Um depende do outro. No caso, inclusive, a agricultura e a pecuária dependem da questão ambiental. Nesse aspecto, nós temos condições de, pela primeira vez, entregar ao mundo o que o mundo precisa, que é a questão do carbono zero, que é a questão de trazer dinheiro para dentro do Brasil. O que só nós precisamos é cuidar da Amazônia, e nós precisamos proteger as nossas florestas. Quando você fala de seca, é verdade, de recursos hídricos, é verdade. Eu sou da geração, você deve ser também, que a gente achava que água, nós somos o país do mundo que mais tem água doce, nós somos responsáveis por 15%, um pouco menos que isso, de toda a água doce do planeta. Nós temos o Velho Chico aí, como eu tenho no meu estado, o Rio Paraná, um dos maiores rios, bacias hidrográficas do Brasil. Mas nós estamos vendo o quanto que eles estão sofrendo por conta de desmatamento ilegal, porque não estamos cuidando do meio ambiente. Então, nós temos que garantir o desenvolvimento sustentável, cuidando da nossa agricultura e cuidando do meio ambiente. Quando você fala de agricultura de subsistência, nós temos 5 milhões de propriedades rurais no Brasil, mas 3,5 milhões, a maioria delas no Nordeste, não estão organizadas. O governo precisa voltar os olhos, especialmente para a agricultura familiar. A agricultura familiar é responsável, e, portanto, o Nordeste, o Norte brasileiro são responsáveis por 70% do feijão que a gente come, por 30% do arroz que a gente come, por grande parte do leite que a gente bebe. Então, uma política de subsistência, cuidando dos menores, seja não só no Nordeste, qualquer lugar do Brasil, a agricultura familiar, a cadeia produtiva, né, evitando desperdícios, colocando Embrapa a serviço com a tecnologia, ajudando com linhas de crédito diferenciadas. Quando eu falo em linhas de crédito, por que eu conheço um pouco o Nordeste, você me perguntou, porque nós também no Centro-Oeste temos esse mesmo problema. O Fundo Constitucional do Nordeste, ele tem que servir para os que mais precisam. É óbvio que você vai atender a grande indústria, é óbvio que você vai atender o grande agronegócio, mas você tem que colocar uma política de linha de financiamento muito específica para o homem do campo mais humilde. Ele pode não gerar tantos empregos, mas ele depende disso para a sua subsistência. Nós estamos matando a fome, nós estamos diminuindo a desigualdade social dessa forma. Então, nós temos um grande projeto, para não me delongar muito, Romualdo, um grande projeto, que eu falo isso em todos os meus discursos, quando eu falo de desenvolvimento no Brasil, não é de agora, há 7 anos eu estou no Senado Federal falando sobre isso. Um plano nacional de desenvolvimento regional, na área da saúde, na área da educação, na área da geração de emprego e renda, na área da industrialização, na área do agronegócio, e sempre com olhar específico. E o que fazer para o Norte e Nordeste brasileiro? E o que fazer para as regiões que mais precisam, inclusive alguns bolsões de miséria também do Centro-Oeste. Então, nós temos um plano, um projeto pronto, né, que está sendo elaborado, assim, pronto, eu digo nas linhas gerais, que agora está sendo recheado, que aborda toda essa questão, desenvolvimento sustentável, inclusive o agronegócio, na área da educação, na área da saúde. O que nós precisamos, se me permita, para encerrar a tua pergunta, responder, eu vi uma frase muito interessante que eu guardo para mim, com muita força, que diz assim, é verdade, o Nordeste brasileiro cresceu, o Norte brasileiro cresceu, mas não saiu do lugar. Porque ele quis dizer o seguinte, o Brasil cresceu, o Brasil se desenvolveu, né? Só que o Nordeste continua se desenvolvendo em menor escala. Então, se é assim, nós temos que ter um olhar especial com recursos, com financiamento, com ações proativas, para que o Nordeste brasileiro se iguale na condição de qualidade de vida dos demais estados brasileiros, das demais regiões brasileiras. Até o presente, a questão ética não entrou ainda na nossa campanha. O que estão dizendo
é que o eleitor, a essa altura da vida, está se lixando para a ética. Eu lhe pergunto, a senhora que vem desde o seu pai, que tratava das questões éticas, a senhora muito preocupada com isso, como é que vai ser? Vai abraçar, vai continuar defendendo ética na política, na campanha, ou acha se o eleitor não quer saber disso, não vamos falar? Não, eu vou defender a ética e o combate à corrupção sempre, Geraldo, porque vamos lembrar o que é corrupção. Corrupção é você pegar o dinheiro suado do povo brasileiro, do trabalhador que paga seus impostos, que lamentavelmente a reforma tributária não resolveu ainda esse problema e ela tem que ser aprovada, porque hoje quem mais paga imposto no Brasil proporcionalmente é o mais pobre, porque ele paga no consumo. É inadmissível eu, como senadora da República, pagar no preço da cesta básica o mesmo que um desempregado, pelo preço do arroz, pelo preço do feijão. Então, a reforma tributária é fundamental para tirar imposto no consumo e trazer mais imposto para quem tem renda. Quanto mais você ganha, você paga mais imposto, e quanto menos você ganha, você paga menos imposto. Mas, voltando na questão da ética e da corrupção, é a corrupção que tirou o leite dentro de casa das famílias brasileiras. É importante quem está nos ouvindo lembrar que os impostos que vocês pagam vai para os cofres da União. E esse dinheiro é para servir as pessoas, é para dar educação de qualidade, saúde de forma eficiente, para garantir segurança pública na rua, é para garantir as obras de saneamento, de asfalto, de drenagem, casas populares. Né? Eu estive recentemente no Pará, 50% das casas no estado do Pará, um dos estados mais pobres do Brasil, são consideradas semi-acabadas, são casas de madeira, de pau a pique, palafitas, enfim. É a corrupção que impede o povo brasileiro ter qualidade de vida e ter aquilo que precisa. Quantas famílias em Pernambuco estão nas filas da casa própria porque o governo federal atual resolve muito fazer casa popular para quem ganha acima de 3 salários mínimos e praticamente está se lixando. O termo é esse mesmo. A gente tem que ser muito corajoso para dizer a verdade, se lixando para as famílias que ganham até 1,5 salário mínimo. Então, a corrupção significa tirar comida da mesa do trabalhador. É isso que significa. Então, sim, corrupção precisa ser combatido, e eu tenho certeza que, indiretamente, na hora do voto, o eleitor vai levar isso em conta na hora de escolher o seu próximo presidente da República. Igor Marcel? Senadora, a gente sempre ouve que a polarização no Brasil vai dar o tom da eleição. Então a gente tem de um lado o Bolsonaro, do outro lado Lula. Quando ele pega as pesquisas, você tem ali entre 70% e 80% das intenções de voto concentradas nesses dois candidatos, e a senhora surge ali como o nome da terceira via, como um nome de equilíbrio, para trazer uma alternativa para o país. Como é que a senhora pretende apresentar essa alternativa? Claro, de tudo que a senhora está falando aqui é importante, mas qual é a mensagem que a senhora quer passar para esses eleitores que hoje dizem: vou votar em Lula, e tem muito disso, a gente sabe disso, vou votar em Lula para evitar Bolsonaro, vou votar em Bolsonaro para evitar Lula. Qual é a mensagem principal que a senhora tem para esses eleitores que hoje declaram a intenção de voto deles em Lula ou em Bolsonaro? Que eu tenho coragem e amor suficientes para reconstruir o Brasil. Eu tenho coragem e amor suficientes para reconstruir o país, passando pela unificação. O Brasil precisa de paz, Igor. Sem paz, sem garantir segurança jurídica, institucional, nós não vamos trazer os investimentos necessários que existem lá fora e no Brasil, e que estão parados com medo do que está acontecendo, para gerar emprego e renda. O Brasil precisa voltar a crescer. Sem crescimento não há desenvolvimento, sem desenvolvimento não há geração de emprego, sem geração de emprego não há renda, não há trabalho, não há comida na mesa do trabalhador. Nós vamos continuar com uma grande transferência de renda de forma permanente, melhorar esse Bolsa Família, garantindo mais recursos para quem tem mais filhos e mais precisa, para quem está mais miserável, fazendo, portanto, zerando essa fila, que hoje já passa de 2 milhões de famílias na fila. Eu não posso admitir uma única criança passando fome no Brasil. Se o Brasil alimenta 800 milhões de pessoas no planeta, não tem condições de alimentar 5, 6 milhões de crianças que estão dormindo todas as noites com fome. 33 milhões de brasileiros
Nós estamos falando de 33 milhões de brasileiros, de mães, de mulheres, de idosos, que estão dormindo com fome para não deixar seus filhos dormirem com fome. Um Brasil tão rico tem que ter isso como prioridade absoluta, uma grande transferência de renda, mas diferente do que foi feito no passado. Não adianta, eu quero que, eu vou dizer e vou prometer isso como compromisso, como cidadã e como mãe, de que os filhos, os seus filhos, os filhos das mães e pais que estão nos escutando, daqui a 10 anos, não vão passar por que vocês, mães e pais, estão passando. Porque além da transferência de renda, o que nós temos que fazer, e não foi feito nos últimos 20 anos, por isso que eu também combato o ex-presidente. Nós vamos garantir uma educação do ensino infantil ao ensino médio de qualidade. O ensino infantil não é responsabilidade só do prefeito, é do governo federal. O governo federal tem que organizar essa fila e garantir a todas as mães que precisam trabalhar uma vaga na creche. E tem que garantir numa coordenação que todo jovem, que hoje não quer nem trabalhar nem estudar, esteja no ensino médio com conectividade, com computador, escolhendo a disciplina que quer, além do português e a matemática, para que ele possa ter um curso de ensino médio já técnico. E ele ter 2 caminhos, ou ele vai para a universidade, se ele quiser, ou ele vai fazer um curso de 1 ano e meio, ganhar dinheiro e sustentar a sua família. Para que daqui 15 anos, quando o Geraldo estiver entrevistando o próximo candidato, e vocês, o próximo candidato a presidente da República, nós vamos estar falando de outras coisas. Nós estamos falando de melhorar ainda mais o nível de excelência de um país desenvolvido. O país só vai se desenvolver, e nós só sairemos desse círculo vicioso quando garantirmos renda permanente, transferência de renda para quem precisa, mas garantirmos o futuro de cidadania para os nossos jovens e nossas crianças através de uma educação de qualidade. A educação me trouxe até aqui. Eu não seria nada sem a educação que tive nas escolas, a oportunidade de estudar, de ir para um banco da universidade no Rio de Janeiro, depois virei professora há 12 anos, exatamente de como se administra um Estado e um país, e depois a oportunidade de entrar na política e virar uma senadora da República. Então eu sei, como professora que sou, que ao olhar de forma imediata, através de um plano de transferência de renda, é importante e tem que ser permanente, mas ele não pode ser eterno. As nossas crianças, nossos jovens desses programas precisam estar inseridas numa escola de qualidade e depois serem inseridas no mercado de trabalho. Senadora, para a gente fechar a nossa conversa hoje, tem uma declaração que repercute de ontem do ex-ministro Ciro Gomes de que ele não tem chance de ganhar essa eleição. Sendo verdade essa declaração, significa que ele jogou a toalha. Tem espaço para a senhora conversar com o Ciro Gomes? Sim, eu me dou bem com o Ciro, gosto particularmente dele, acho foi um excelente governador, uma pessoa extremamente preparada. Nós temos divergência na pauta econômica, então, portanto, desde que haja uma certa convergência em alguns pontos essenciais, mas vamos estar no momento oportuno conversando com ele. O importante é entender que assim uma avenida, há uma franja muito grande, aprendi isso com um colega de vocês, um jornalista como vocês, dizendo que Igor que comentou, né, que nós estamos diante de uma candidatura, não a palavras dele, mas foi isso a princípio que ele colocou, de 2 candidatos que pontuam e que são extremamente rejeitados. Então, há uma franja. Essa eleição é uma eleição, assim, para deixar bem claro o meu posicionamento, é a eleição mais importante da história do Brasil desde a redemocratização. É muita coisa que está em jogo no Brasil. Ou nós começamos a resolver definitivamente os problemas do Brasil agora, que está se fechando uma janela, porque a população brasileira está envelhecendo, ou nós estaremos fadados ao insucesso, a sermos eternamente um país de desiguais, um país que não ama os seus filhos e não cuida deles. Então, essa é a eleição mais importante. Ela não pode ser uma escolha de Sofia entre o menos rejeitado, no sentido de entre o ruim e o péssimo. Essa tem que ser uma eleição que vá definitivamente entregar o Brasil, colocar o Brasil numa posição privilegiada no futuro. Por isso, é que eu estou extremamente otimista com a nossa candidatura. Vai ter e está tendo uma mulher para dizer que Brasil nós mulheres queremos para os nossos filhos e para os nossos companheiros. E dentro desse processo de 2 candidaturas rejeitadas, havendo ainda pelo menos 30% que ainda não decidiu o seu voto, né, é que nós temos convicção que podemos estar no segundo turno e depois ganhar as eleições. Isso passa, sim, que foi a sua pergunta, por um diálogo, né, por uma união do centro democrático, conversando com os outros pré-candidatos, inclusive com o pré-candidato Ciro Gomes. Pronto, senadora Simone Tebet, o nosso agradecimento. A senhora falou para Pernambuco e pelo mundo, pela Rádio Jornal do Comércio. A gente se encontra a qualquer momento
e vai para o Geral- comercial do... Oi! Se me permite, em breve eu vou estar em Pernambuco, não sei se é nesse final de semana ou no próximo, porque eu não posso perder a festa de São João. Tranquilo, um Meu abraço. compromisso é estar com a Raquel Lira aí em breve, não sei, repito, se vai ser nesse final de semana ou na próxima semana, mas vamos estar em Caruaru, vamos estar em Recife. Caruaru eu me refiro porque eu sei que é a grande festa que todos nós temos aí, comendo as comidas típicas e bebendo da fonte dessa cultura nordestina tão valiosa para todos nós.